Hoje nós queremos trazer uma mensagem de Deus para os irmãos. E pensando sobre o que é o Natal, né? Nós temos hoje na nossa vida muitos questionamentos e perguntas, né? Por que as coisas acontecem assim? E uma pergunta que às vezes a gente pergunta, né? A gente faz, né? Você acredita em Papai Noel? Nós somos cristãos, crentes, e ele não tem nada a ver com a história do Natal, né? Se você ler o mínimo do que está na Bíblia, ele não existe, né? Mas o que o mundo hoje faz? As crianças, quando nós temos as crianças, nossos filhos são pequenos, eles veem isso. Eles aprendem isso. Eles veem na televisão, veem nos desenhos, né? Vê nas ruas, vê nas lojas. E a gente às vezes acaba dando vazão a isso. Falando, o presente do Papai Noel. Presente do Papai Noel. Mas a mensagem de hoje nos mostra que isso não tem nada a ver com o nosso Natal, o Natal cristão. Eu queria orar antes da mensagem. Vamos orar? Senhor, graças nós te damos e te louvamos pelo dia. Obrigado por estarmos aqui num culto, ó Pai, que nós prestamos ao teu nome. Glorificado e exaltado seja o Senhor. Hoje nós estamos comemorando, numa data simbólica, o nascimento de Jesus, o Natal. E essa data é tão importante para nós, ó Pai, tão especial, que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Que essa palavra tua, ó Pai, possa encher o coração dos teus servos, ó Pai, esclarecer, orientar, dar alimento, ó Pai, para tirar toda a dificuldade que há em entender o que é o nascimento de Jesus, o que é o Natal. E que a graça do Senhor possa ser estendida a todos que estão aqui e os que vão ouvir essa mensagem também mais tarde. Em nome de Jesus que nós oramos. O Natal é uma época muito explorada e divulgada, né? Principalmente pelo comércio. Porque ele fala de uma coisa que as pessoas pegaram e por interesse próprio, né, transformar em outra totalmente diferente. Natal é nascimento, você sabe disso, né? Natalício, vem da palavra natalício, vem daquele que nasce. E o Natal conta a história de um nascimento de uma pessoa, de uma criança. Nós vimos a representação aqui, né? Um bebezinho, uma pessoa inocente. Conta a história de uma profecia que já existia 700 anos antes, a respeito desse nascimento e do que ele seria e da importância que ele teria. Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 1. Dois evangelhos mencionam o Natal. O de Mateus e o de Lucas, né? E o de Mateus, ele vem contando uma genealogia de Jesus Cristo. E ele começa lá atrás. Livro da genealogia de Jesus Cristo, livro de filho de Davi, filho de Abraão. Aí ele começa com Abraão e ele relata tudo isso para a gente. E se você vê quem são os parentes de Jesus, não tem ninguém especial. Pelo contrário. Tem pessoas com muitas dificuldades, com muitos pecados. Pessoas que erraram bastante, mas que estão na Bíblia dando exemplo para a gente. Se falarmos que são aqui aqueles descendentes de Jesus para contar a experiência, se você olhar aqui, tem Davi, e aí fala sobre o filho de Davi, que ele teve com Batseba, que é da descendência de Jesus, um pecado que marcou e manchou a vida de Davi.
ele fala de tantas outras pessoas aqui que tiveram as dificuldades. E a Bíblia relata como eles superaram isso naquela época. Mas eu queria ler mesmo a partir do versículo 18. Mateus 1, verso 18. Vamos ler todos juntos? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O nascimento de Jesus relata para a gente, o nascimento de quem? Aqui a profecia que nós falamos, ele será chamado pelo nome de Emanuel. Ele será um Deus conosco. Em outros locais aqui da Bíblia, se você ler em Lucas, ali nasceria o rei. Então o Natal retrata para a gente o nascimento de um rei. O nascimento do Filho de Deus. Daquele que veio para salvar o mundo inteiro. Mas o que aconteceu hoje e o que a gente vê mais hoje em dia? O mundo explorando essa data de uma forma totalmente errada. E deturpando, todo o sentido do Natal. E aí nós vemos o inimigo das nossas almas, da nossa vida, aquele que anda querendo, nos enganando, pregando, nos tirando do caminho, ele usando todos esses acontecimentos para que a gente não comemore o Natal como devemos comemorar. Qual que é a mensagem de Natal? Hoje aqui, você acredita em Papai Noel? É essa a mensagem que o Natal passa para a gente? E ele realmente, nesse acontecimento tão importante para a gente, começaram todas essas deturpações do Natal querendo negar os acontecimentos. Nós vivemos nessa época hoje. E quais foram os acontecimentos? O que é deturpado no Natal hoje? Qual a mensagem que ele passa para a gente? Quando você fala em Natal, você lembra de quê? Presente, Lembra de Papai Noel, que está muito divulgado na mídia e todo mundo usa, guarda, tem em casa. Eu não sei se você tem em casa a imagem de Papai Noel. Ou usa, ou tem lá enfeitado, ou tem lá numa árvore de Natal, ou tem lá num negócio, ou você recebe. Às vezes a gente recebe. Se você recebe, você não precisa usar nada daquilo. Mas essas duas distorções do Natal, sabe por que elas acontecem? Porque não há como negar o grande acontecimento que foi o nascimento de Jesus. E o que o diabo fez então e faz hoje? Como ele fez lá no princípio, ele distorceu. Ele usou o presente de Natal para que a gente achasse que isso é importante na nossa vida. Financeiramente, é explorado pelo comércio. Ele criou, às vezes, o Papai Noel para que também fosse deturpado a pessoa principal do Natal. Quem que é o principal ator do Natal? É Jesus. E como não havia como negar os acontecimentos, então ele vem distorcendo, deturpando e encobre a verdadeira mensagem de Natal. O Papai Noel, a história dele, foi criada, teve início com um bispo católico, São Nicolau, um senhor idoso e caridoso,
que ajudava as pessoas, lá na Polônia, na Rússia, algum lugar lá naquele canto lá do mundo. E ele só foi caracterizado, como curiosidade, eu fui pesquisar, né? Como é que é o Papai Noel que nós conhecemos hoje. Gordo, de roupa vermelha, de gorro, né? De bota preta, tem a rena que distribui presente no dia de Natal. Só para aqueles que são bons filhos e fazem coisas boas. E ele foi caracterizado desse jeito em 1931, numa propaganda da Coca-Cola. Bota lá no Google lá e pesquisa, você vai ver isso aí. Ele não existia antes disso. E ele vem tomando lugar, às vezes, na nossa vida. Então, eu não sei se você tem... Outro dia eu vi aqui na igreja um capacete que estava aqui com um gorro de Papai Noel. Às vezes a gente se deixa levar por essas coisas. Esses erros, deturpações, mentiras, coisas que querem tomar o lugar de Jesus. Qual a real mensagem do Natal? Se eu perguntar para você, você pode me responder? O que o Natal fala para a gente? Ele fala do nascimento de um rei. Ele fala do nascimento do Filho de Deus. Ele fala de uma esperança para um povo e uma nação. E qual foi a abrangência dele? Ele é tão importante que os acontecimentos não podem ser negados, isso ocorre. O nosso calendário é marcado pelo nascimento de Jesus. A data, o dia, o tempo, ele não está exatamente ali dia 25 de dezembro, há 2020 anos atrás. Se você for pesquisar, você vai achar outros dias, outras datas, mas isso não é importante. Importante é o fato que ocorreu, que existiu. Nasceu um rei, nasceu o Filho de Deus. Deus conosco, Ele permitiu que Jesus viesse, permitiu que o Filho dele viesse, para um único propósito: salvar o povo, salvar uma nação a quem Ele escolheu. E essa abrangência dela é universal. Não há no mundo, em lugar nenhum, alguém que não conheça o Natal. Mas também não há em lugar nenhum do mundo alguém que não conheça o Papai Noel. Mas também não há em nenhum lugar do mundo alguém que não conheça Jesus. Então há essa controvérsia, essa deturpação, essas coisas que a gente está inserido. Qual que é a real mensagem do Natal? O Natal nos fala que a humanidade não pode salvar a si mesmo. Versículo 21 diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O filho se chamará Jesus, e o que ele vai fazer? Vai salvar a humanidade, vai salvar o povo do próprio pecado deles. Nós, como seres humanos entregues a nós mesmos, para onde que nós caminhamos? O que nós fazemos quando nós somos largados, deixados? Você, seu exemplo, pensa aí consigo mesmo. Se você não estivesse na igreja, estivesse lá fora, se você se converteu depois de adulto, você lembra como é que era a sua vida antes? Ou você já ouviu vários testemunhos? Sabe o que as pessoas falam a respeito dos testemunhos? De como a pessoa tinha uma vida destruída, acabada, ruim, pecaminosa. Às vezes entende que é pecado agora, mas antes não. Aí eu vivia na bagunça, eu vivia fazendo isso, eu vivia fazendo aquilo, eu destruía a minha vida, eu tinha tal vício, eu tinha tal coisa. Um homem entregue a si mesmo, ele vai se destruir. Se nós sairmos da presença de Deus, o que vai acontecer conosco? Nós vamos nos destruir. Então a mensagem que o Natal passa é que a humanidade não pode salvar a si mesmo. Por isso Deus enviou o seu Filho. Ele enviou Jesus. Nesse versículo, ele mostra que a vontade de Deus era que todos pudessem ser salvos. Efésios 2:3, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. É o que Deus espera, é o que Deus quer. Por isso ele teve que enviar Jesus.
Mas ele era um simples bebê. Nós vimos uma representação aqui, foi muito boa. Porque nasceu ali tão singelo, tão inocente, tão simples, tão pequeno. Mas quem nasceu foi o Filho de Deus. E ele então podia, e ele tem o poder. E ele é Deus. Ele pode salvar a humanidade. A oportunidade que ele deu no nascimento de Jesus para salvar a humanidade, ele tentou lá atrás, várias e várias vezes com a nação de Israel. Ele nomeou rei, ele nomeou profeta, ele deixou o povo sozinho. Até Jesus vir, quando começam os evangelhos, passaram-se 400 anos de silêncio. Não tinha profeta, não tinha ninguém, todo mundo se afastado, todo mundo longe de Deus, porque passaram-se 400 anos. Imagina se hoje acabasse a igreja por 400 anos. Onde que a gente estaria daqui a 400 anos, essa igreja e você? Ou os seus filhos? Seus netos, né? Seus filhos, não, 400 anos, dá aí 4 gerações, 5, 6, né? Será que a gente conseguiria manter a nossa fé e replicar ela em casa se fosse proibido qualquer tipo de ajuntamento? E que a gente não ouvisse falar de Jesus? Era assim que o povo estava. Afastado, longe de Deus. Esperando essa promessa de salvação que o profeta, né? Há 700 anos atrás, no versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Deus conosco. Eles sabiam que Deus viria e estavam aguardando isso. Então, quando o homem errou e caiu lá no jardim do Éden, ele fez uma escolha. E ele não pôde mais fazer essa escolha. Nunca mais. Até Jesus vir. Então a mensagem que o Natal passa para a gente, quando Jesus nasceu, é que ele deu a escolha para a gente de novo. Você só pôde escolher Jesus a partir do nascimento dele. Enquanto Jesus não nasceu e ele vive hoje, você não podia fazer a escolha. Hoje você pode. Hoje você tem a oportunidade de escolher de novo servir ao Senhor, estar na presença dele, se declarar servo. Você tem a oportunidade. Então o nascimento, o Natal, trouxe essa possibilidade, porque a humanidade não podia salvar a si mesma. E não pode ainda. Não podia e não pode. Sozinho nós não conseguimos, nós precisamos dele. Então, o homem hoje pode escolher. Há uma possibilidade de redenção, de salvação. E isso não havia antes do nascimento de Jesus. Entenda a importância do Natal? Entenda a mensagem que Jesus, quando ele nasce, ele dá essa oportunidade. Não demorou alguns anos, né? Ele teve que crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Começar o ministério dele algum tempo depois. Mas toda a vida dele traz essa mensagem para a gente. É necessário haver arrependimento, transformação, declaração quando nós escolhemos. Mas o Natal veio dar à humanidade a oportunidade de ser salva de novo. Ele veio porque salvará o seu povo do pecado deles. Uma outra mensagem que nós vemos aqui é que o Natal nos fala que o rei veio servir. Você entende que um rei não é uma pessoa que nasce numa manjedoura? Não é uma pessoa que nasce num lugar humilde? O Natal fala do nascimento do Rei Jesus. E a história ali, um pouquinho para frente, conta, se você ler o 2, né? E vamos ler um versículo, o 2:2. Os magos vieram até Herodes e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Lá em Lucas, né, eles falam os magos, os pastores. O cântico que nós entoamos há pouco. Aqui ele fala dos reis magos. Onde que eles foram procurar o rei? Aonde que nasce um rei? Num palácio. Então ele foi até o rei
até o palácio. Onde é que está o menino Jesus? Onde é que está o rei dos judeus? E nós sabemos que a ideia que nós temos hoje de servir a alguém, de poder estar debaixo da autoridade de alguém, é que a gente pensa assim, ele tem autoridade, ou ele tem poder para isso. O que Jesus veio fazer? Ele veio e nasceu numa manjedoura, no lugar mais simples e humilde possível. Por que será? Porque se ele veio para salvar a todas as pessoas, ele não poderia ter nascido num palácio. Ele não poderia ter nascido numa família rica. Ele não poderia ter nascido com uma autoridade já. Ele veio se colocar no lugar de servo. Marcos 10 fala isso para a gente, versículo 43. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Natal nos fala que o rei, aquele que tem toda a autoridade, ele veio para servir. E o nascimento dele demonstra isso para a gente. Porque não cabe na cabeça, como não coube na cabeça do povo daquela época, né? Que um rei nasceria numa manjedoura. Que o Messias, o Salvador do mundo inteiro, não teria nenhuma autoridade. Isso demonstra para a gente que ele veio só para servir. E servir porque ele é simples. E ele pode, tendo nascido lá embaixo, no mais humilde estrebaria, na mais humilde condição, nós podemos servir como ele serviu. Ele a toda a vida de Jesus e o ministério dele, ele mostrou isso. Quando ele chamou os discípulos, né? Ele foi e serviu a cada um lavando os pés deles. Estava mostrando para a gente o que nós deveríamos fazer. Ele é rei? É. E isso complicou, o pessoal não entendeu naquela época. O judeu achou que ele deveria exaltar o nome da nação, criar um reinado poderoso, e aí o rejeita. Aí não aceita. Aí não quer ele como rei. Não aceitaram ele como rei. Apesar do ministério dele, apesar das profecias, apesar de que a profecia era do povo judeu. E eles não aceitaram. Apesar de tudo. Como é que ele nasce? Num lugar humilde, mesmo para provar que mesmo sendo rei, ele teria condições, né, de dar todas as coisas a quem pedisse. Quando nós vemos a condição humilde de uma pessoa, a gente se dispõe a servi-la? Você se dispõe a servir as pessoas humildes? Naturalmente? Você se dispõe a colocar-se debaixo de qualquer pessoa? A condição que Jesus nasceu foi para mostrar que isso é possível. Ele veio dar o exemplo para a gente. Que na humildade, na simplicidade, nós não precisamos de nada. Hoje nós temos uma vida às vezes abastada, vários confortos, várias coisas. Mas o que ele demonstrou para a gente ali é que o sentimento que ele trouxe para a gente no nascimento veio mostrar que ele veio só para servir. Ele começou de baixo, da parte mais simples, para que pudesse alcançar todas as pessoas. Você imagina, hoje, secularmente falando, uma pessoa simples, humilde, diante de uma autoridade. Se ela falar assim, eu quero que você faça esse serviço para mim, ela vai fazer, não vai? Mas você imagina o contrário? Uma autoridade
chegando diante de uma pessoa humilde e falando assim: eu quero te servir. Uma pessoa abastada, que tenha condição financeira, ele vai servir o próximo? Ele vai servir o outro? Não vai. Muito difícil. Porque nosso coração, né, não está voltado para isso. Não está disposto a isso. E ele veio mostrar que aí entra a história do presente de Natal, que é um simbolismo, né, que Deus deu Jesus como um presente para o povo. E aí nós podemos ligar essa história do presente que foi dado, né, os presentes que foram dados a Jesus, né, que a Bíblia relata que ele recebeu presentes. Mas o maior presente foi que a humanidade recebeu, que nós recebemos. Um rei que veio para servir. Ele veio para servir a você. E no que ele te serve hoje? O que ele serve a você hoje? O que ele te oferece hoje? O que ele te ofereceu quando ele nasceu, viveu aqui, morreu, ressuscitou? Ele te ofereceu a salvação. Te ofereceu, né, o maior presente que Deus podia dar para a humanidade. A oportunidade, de novo, de se reconciliar com Deus. E se eu fizesse um desafio às vezes para você hoje, você estaria disposto a servir as pessoas simples e humildes? Eu ouvi um testemunho às vezes, uma vez do pastor Felipe, que está no Rio, na igreja carioca. Ele foi fazendo evangelismo, sentou com um mendigo de rua, o mendigo estava lá, você já viu nas cidades, né? Ele faz aquela cabaninha, faz aquelas coisinhas, aí costuma ter assim, quentinha no chão, um prato de comida, 2 ali, né? E aí, eu não lembro muito bem as palavras dele, mas aquilo marcou principalmente o entendimento do que é servir o próximo, para mim. Ele falou: tá tudo bem contigo? Aí o Felipe sentou com ele lá, ficou conversando um pouquinho. Tu tem comida aí? Ah, tem. Aí Felipe olhou, aquela comida já não estava boa. Ele falou assim: quer comer? Quer alguma coisa? Posso te ajudar? E ele falou assim: não, eu já tenho comida aqui. Aí Felipe falou assim: eu posso me servir? Para ver se ele ia ser... Não, pode comer o que você quiser. Mas quando o Felipe botou na boca, aquela comida estava azeda. Estava ruim. Estava estragada já. Esse é um desafio que a gente às vezes não tem coragem de fazer. De chegar até essas pessoas mais humildes para servir elas. O que essa pessoa precisava? Felipe depois ajudou ela. Continua a história e o testemunho dele lá depois. Mas eu lembro disso de vez em quando. Quando a gente passa em algum lugar, vê as pessoas que não tem um cheiro bom mais já, porque não tomam banho há muito tempo. Que estão numa situação deplorável. Aí a gente tem que olhar para Jesus e ver o que ele fez por nós. Ele veio nascer numa manjedoura, no lugar mais humilde e simples, sendo o rei, sendo o filho de Deus, sendo quem tem toda a autoridade. E vem nos dar o exemplo de que, se o rei veio para servir, eu também preciso servir. Quando ele dá o exemplo para a gente de servir, quem que ele usa de exemplo? Qual a parábola? A parábola do bom samaritano. E entendem direitinho o que é o bom samaritano? O bom samaritano, a Samaria, né, o povo de Samaria não se dava com o judeu. Eles tinham uma briga lá danada, brigava lá naquela época, lá daquelas confusões dele lá. E tem alguém da sinagoga passando mal, um judeu lá, eu não lembro quem era a pessoa mas é um levita ou um profeta, que estava passando mal na beira da estrada. E passa outras pessoas que também são cristãs, também são do mesmo povo, não ajudam ele. Quem que ajuda? O samaritano. O que ela conta para a gente? Que o inimigo de pessoas que tinham briga, rixa, que não gostavam um do outro naquela época, é ele que ajuda. Jesus usa esse exemplo
para mostrar quem que é o meu próximo. É qualquer um que é necessitado, inclusive o meu inimigo. Inclusive aquele que me briga, que bate, que arruma problema, que arruma confusão. Ele é meu próximo. Se Jesus, o Rei, veio servir de uma forma tão simples e humilde, eu preciso aprender isso também na minha vida cristã. Ele é o Rei. Se Ele veio nos servir da forma mais humilde possível, nós também podemos servir as pessoas à nossa volta. E esse é o sentimento que o Natal geralmente transmite: generosidade, compartilhamento. É época específica para isso, não é? O Natal nos faz essa lembrança. Mas tem que ser só no Natal? Não, né? Nós podemos praticar isso, devemos praticar isso, ao longo de todo o ano, todos os dias, né? E, por último aqui, o Natal nos fala que devemos entregar o trono ao Rei. Quando Jesus nasceu, quem era o rei que o texto aqui declara? O rei Herodes. Qual é? Aí, se lêssemos o seguinte aqui, a gente ia ver também isso. Versículo 8, 2:8. E enviando os magos, né, que foram à presença de Herodes, perguntar onde é que está o rei. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Herodes disse isso. Herodes era o rei. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Versículo 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. O que Herodes queria fazer com o rei? Que disseram que ia nascer, ou que tinha nascido. E o que Herodes fez? Versículo 2. Versículo 16, 2:16. O que Herodes fez? Vendo-os iludidos pelo mago, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Havia 2 reis na época, e Herodes não queria que isso acontecesse. Herodes não aceitava o rei, não aceitava que outra pessoa pudesse estar no lugar dele. E ele então manda procurar todos os meninos, porque os magos não voltaram, para matar. O que essa história nos conta? Que o Natal nos fala que nós devemos entregar o trono ao rei. Quem que é o rei de verdade? Vocês sabem o que é um rei, não sabem? Nós não temos essa ideia aqui no Brasil, né? Porque a gente não tem monarquia, né? Na Inglaterra, na Holanda, na Suíça, lá na Itália, lá tem umas monarquias pequenas lá. O Principado de Mônaco tem um príncipe lá, alguém que cuida daquilo. E eu estava assistindo uma série que fala sobre a rainha da Inglaterra. E o rei, ou a rainha, quando ela está no poder, a vontade dela é a lei. Qual era a vontade de Herodes aqui? Acabar com a concorrência. Eu não quero que tenha outro rei. Eu quero ser rei absoluto. Então eu vou mandar matar. Ele cria a lei. Eu não gostei que ninguém use blusa azul porque eu quero usar azul, só eu me destacar. Então manda todo mundo tirar a roupa azul e jogar fora e queimar. Ninguém pode, faz a lei. Como os reis antigos que nós lemos na Bíblia, né? Fizeram várias vezes. Mandaram Daniel para a cova dos leões, porque ele editou um decreto, se não obedecesse, tem que cumprir a vontade do rei. E esse nascimento do rei Jesus ameaçou grandemente o reinado de Herodes. E na nossa vida hoje, quando Jesus entra, a quem pertence o trono da nossa vida? A mim, a você ou a Jesus?
O Natal nos fala que nós devemos entregar o trono ao rei. E o rei, ele tem uma vontade. E a vontade do rei é a lei. Tanto para o mal quanto para o bem, né? Aqui nós vemos um mau exemplo do rei Herodes. Um dos exemplos mais interessantes que eu vejo da vontade do rei é o exemplo de Jesus na cura daquele leproso, lá em Mateus 8:1. Acho que é uma das curas mais impressionantes que eu vi. O leproso está lá, vai na presença dele, acho que ele chama ele de mestre, o adora. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Qual que é a palavra de Jesus? 2 palavras só. Quero, fica limpo. 3 palavras, né? Era a vontade do rei. Era a vontade de Jesus. Então você entende a autoridade que há no nome de Jesus? Que a vontade dele é suprema, que a vontade dele é melhor. Aqui ele demonstra a vontade dele. Aqui ele demonstra quem ele é. Sem ter a autoridade de rei, sem ser exaltado. Na sequência, o que ele fala para o leproso? Ele falou, vai e faz a tua oferta como a lei manda, Moisés, vai lá no templo e não conta para ninguém. Mas ele era o rei. E ele estava no trono. Porque quando ele nasceu, Deus deu o trono para ele. Era o nascimento do rei. Lucas diz isso. Fala que um rei nasceria. Conselheiro maravilhoso, príncipe da paz. Ele é o rei. E aí o Natal nos fala isso. Então essa época é uma época de reflexão para perguntar, quem é que está no trono da sua vida? É você ou é Jesus? O que caracteriza realmente um rei? É ter um reino e um povo. E ter uma vontade sua que é soberana para fazer o que quiser. Não somos nós a si mesmo? Quem que é o rei da sua vida? Quem que obedece apenas à sua vontade, sem reclamar, serve exclusivamente a você e faz tudo o que você quer? Você mesmo. Você é o rei da sua vida, não é? Você decide, você faz as escolhas que você quer. Mas há um trono e há um rei. E existe o mesmo conflito que existiu com Herodes. Não queria concorrência. Nós gostamos de que alguém mande a gente fazer alguma coisa? Tem muitos temperamentos diferentes. Alguns se destacam por pessoas explosivas, pessoas que não ouvem os outros, mas tem aquelas pessoas que acatam orientação e acatam instrução, são mansos e ouvem o conselho dos outros. Mas todos os dois precisam entender isso, que há um rei e há um trono. Nós obedecemos somente a nossa vontade. E esse conflito, né, que a vontade do rei Jesus, ela é melhor que a nossa. Se você está aqui essa noite e você já entregou a sua vida a Jesus, você já entendeu isso. Mas a mensagem de Natal, ela diz isso para a gente, que a humanidade não pode se salvar por si mesma. Que o rei Jesus veio para servir. Me deu esse exemplo, nascendo até no mais humilde dos locais. Isso não é um berço, né? Isso é uma manjedoura, o lugar onde os animais comiam, porque não tinha onde. Não era um local, isso era uma estrebaria, onde os animais ficavam guardados. Não tinha um local para dormir, para deitar. E tem um trono, tem um rei no trono. Ele está reinando. A música que nós adoramos daqui a pouco diz que nós somos pó. O que você se considera na presença de Deus? Um rei, um governante,
talvez um prefeito, uma autoridade qualquer? Não. Tem um rei, e a vontade do rei é soberana. Quando Jesus fala sobre isso, e o exemplo do leproso, é encantador a gente olhar que ele tem autoridade para isso. Mas a autoridade imposta não é autoridade, é tirania. A autoridade se conquista. E Jesus, ele nasceu para que pudesse salvar você mesmo dos seus pecados. E ele te ofereceu esse presente, Deus te ofereceu esse presente de Jesus, para que ele reinasse na sua vida. Para que o rei que está no trono hoje, pudesse ser o seu rei. E você seguir a vontade dele, o desejo dele, o que ele tem para a sua vida. O Natal foi o nascimento de um rei. E a Bíblia fala que ele viria 2 vezes. Já veio uma, né? Nasceu. Como rei, no Natal para servir e dar a toda a humanidade a oportunidade de segui-lo e aprender a servir o próximo. Só para isso que ele veio no Natal. Então ele veio na fraqueza, a fim de demonstrar que qualquer pessoa poderia e pode ser salvo. Qualquer pessoa poderia e pode ser salvo. E é salvo hoje em dia. Mas na segunda vez ele vem em poder e glória para governar. Quando ele vier em poder e glória para governar, ele não vem para te perguntar se você quer adorá-lo, se você quer servi-lo. Ele não vem te perguntar quem é o rei da sua vida. Se for ele, você vai servir ele. Se não for, está fora do reino. Mateus 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele diz como isso aconteceu. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. Aí lá no versículo, esse é o Natal, irmãos. Aqueles que o aceitaram no Natal são as pessoas que ele vai mandar entrar no reino. E quando ele vier para governar, ele só vai dar a ordem. E essa é a ordem que ele veio cumprir, como rei. Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. O Natal, portanto, demonstra a grande oportunidade que Deus deu para toda a humanidade ser salva. Não tem nada a ver com o Papai Noel, não tem nada a ver com o presente, né? Não tem nada a ver com esse comércio todo que eles estão inventando por aí. Então, não troque Jesus, o Rei eterno, que está no trono. Sirva Ele, siga Ele, siga o exemplo dEle, adore. Hoje aqui nós estamos num culto especial de Natal adorando a Jesus. Então eu me sinto um privilegiado, como você deve se sentir também, da oportunidade de estarmos na presença de Deus servindo a Ele, porque nós entendemos a mensagem do Natal. E estamos aqui o servindo. Portanto, essa grande oportunidade, né, que nós precisamos reconhecer e nos alegrar, porque Jesus nasceu. Então espalhe essa notícia. Os anjos, quando vieram, né, aos pastores, disseram: tenho boas novas de grande alegria. Jesus nasceu. Então espalhe essa mensagem agora no Natal. Diga: Jesus nasceu. Ele nasceu porque Ele pode salvar a sua vida. Ele nasceu para servir e nos dar esse exemplo.
E Ele nasceu para estar no trono da minha vida. E eu estar debaixo da vontade dEle, servindo, seguindo, fazendo a vontade dEle. Porque Ele já veio uma vez, mas quando Ele voltar, Ele só vai voltar para cumprir 2 ordens. Você, você e você, passa para cá. Você, você e você, passa para lá. Aí Ele não vai te perguntar mais se você quer aceitá-lo, infelizmente. Mas o Natal é essa grande oportunidade, essa alegria que é no nosso coração, que precisa ser contagiante, que nós podemos compartilhar. É uma boa nova, né? Uma boa nova de salvação que nós temos. Glória a Deus, aleluia, amém.